Em um mundo cada vez mais dinâmico, ao final de cada dia, muitas vezes nem lembramos onde tudo começou. Em cada esfera de nossas vidas, seguimos regras, leis, princípios. Mas, onde tudo teve início? Quem criou os parâmetros para as leis humanas? Será que tudo isso veio de leis escritas há milênios atrás? E onde encontrar os originais dessa escritura? Paz e bênção, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Vamos ver se hoje a gente conclui esse quarto mandamento. Então já falamos muito sobre o sábado, tá certo? Já dissemos o que pensamos e já informamos os irmãos de várias regras. Então, para a gente sair dele e entrar na ressurreição, que é a razão porque guardamos o domingo, eu quero compartilhar com você um texto antes de entrarmos nesse quarto mandamento, antes de entrarmos no estudo, do quarto mandamento, que já vem se arrastando. Romanos 14, de 5 a 8. Acho esse texto bem esclarecedor, tá certo? Para que essas partes não fiquem se agredindo e todo mundo entenda que o mais importante mesmo é amar o Senhor, é servir o Senhor, é ter fé, porque algumas doutrinas, irmãos, a polêmica vai permanecer até Jesus voltar. Tá certo? Você não vai convencer um adventista que ele tem que guardar o domingo. E eu espero que ele não convença você que você tem que guardar o sábado. Então, cada um vai ficar na sua, tá certo? Olha o que a Bíblia diz. Da mesma forma, é o apóstolo Paulo falando. Olha aí. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Está entendendo? Deu para copiar? Tem uma turma que considera um dia mais sagrado que o outro. Olha aí. Enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Ou seja, tem os dois lados. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Então, o cara guarda o sábado, ele deve ter convicção por que ele guarda. O grande problema não é guardar um dia. A nossa bronca é se ele achar que ele é salvo porque ele guarda o sábado. E que nós estamos perdidos porque nós não guardamos o sábado. Quando você faz isso, não é mais uma discussão de doutrina. Isso é heresia. Porque se você acha que uma pessoa é salva porque ela guarda o sábado ou guarda o domingo, então Jesus não é o Salvador. Tá certo? A salvação não vem através de Jesus. Então nós precisamos eliminar essa questão, e aí o apóstolo Paulo deixa bem claro que cada um pode conviver, tá certo? Desde que acredite que Jesus é o Salvador. Pode passar. Olha só. Quem adora a Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Então, essa pessoa que adora nesse dia de sábado, ela diz que honra o Senhor, ok? Não é isso? Mas olha o que Paulo diz. Quem come qualquer tipo de alimento, no meu caso, eu como porco, galinha, que mais? Picanha eu não como, faz tempo, tá certo? Mas como outras carnes, como orelha, como perna. Ele está falando, quem come qualquer tipo de alimento, também o faz para o quê? Honrar o Senhor. Eu não dou graças, não é? Ele vai dizer assim, uma vez que dá o quê? Graças a Deus antes de comer. Então, o Edson ali às vezes me abençoa lá no lanche dele, com um lanche
muito bom, eu recomendo para vocês, um sanduíche de pernil, que eu e a Betel não damos conta, de tão recheado e grande que é. E a gente agradece, a gente ora por ele e a gente agradece o alimento. Eu estou sendo bem claro, tá certo? Para você entender. O apóstolo Paulo está falando, essa pessoa que come de tudo, ela dá graças antes de comer. Mas olha o que ele fala. E quem se recusa a comer certos alimentos, que é porco, não sei o que mais, deseja igualmente agradar ao Senhor, e por isso faz o quê? Dá graças a Deus. Está entendendo? Então, está tudo legal, está tudo certo. Não precisa a gente sair por aí agredindo ninguém. A gente só precisa entender, volta a falar, que a salvação não vem por isso. Quando você acha que a salvação vem porque você não come um alimento, ou porque você come, ou porque você não guarda um dia, ou porque você guarda, você eliminou a cruz de Cristo. Todo o sacrifício dele foi em vão. Ou seja, ele morreu para nada, porque você pode ser salvo de outra forma. Então não dá, pode passar. Esse texto é muito esclarecedor, tá? Acho que é o 7, né? Ou é o 6? Pois não vivemos, nem morremos para nós mesmos. Pode passar. Se vivemos é para o quê? Honrar o Senhor. E se morremos é o quê? Para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então tome esse princípio para você. Isso aqui honra o Senhor? Se não honra, estou fora. Está vendo? Por exemplo, tem crente que bebe. Tem crente que bebe. Tem outros que não. Eu não bebo. Por quê? Porque se tiver uma cerveja na minha mesa, eu não tenho, eu estou falando de mim, tá? Eu não tenho como orar. Obrigado, Senhor, por essa brama. Tá certo? O Senhor seja honrado. Eu não me sinto bem. Agora, se o cara se sente, ele resolve lá com Deus. Está entendendo? Eu não me sinto. Estou sendo claro? Eu gosto de ser bem claro. Você está entendendo? O que Paulo está falando? Se é para honrar a Deus, eu faço. Se não é para honrar, eu não faço. É o caso que ele está dizendo dele. Então, se a gente tomar esse princípio, a gente vai resolver muitas coisas na vida. Isso aqui honra a Deus, eu faço. Isso aqui não honra, eu não faço. Não é porque o pastor Joctan falou, não é porque Cicrano falou, não é porque a igreja proíbe. Não, cara, eu tenho um compromisso com Deus. Então, se isso não honra a Deus, eu elimino, eu não faço. Não é simples? É simples de entender, né? Não é simples de fazer, mas é simples de entender. Então, quero compartilhar esse texto com vocês, saindo então do sábado e entrando agora no domingo. Por que que nós guardamos o domingo? Tá certo? Porque nós não guardamos o sábado, eu já expliquei. Agora, por que que nós guardamos o domingo? Por que que a gente guarda o domingo? Porque no domingo aconteceu o fato mais importante do cristianismo, que foi qual? Qual foi o fato mais importante? A ressurreição de Jesus. Escute, a morte foi importante, porque na morte, na cruz, Jesus pagou meu pecado e o seu pecado. Porém, se Jesus não tivesse ressuscitado, ele não poderia garantir para você e para mim a vida eterna. Porque como é que ele ia garantir a vida eterna se ele próprio estava morto? Não é isso? Como é que Maomé pode prometer a vida eterna para os seguidores dele se tem o túmulo dele lá em Meca? O pessoal não vai visitar o túmulo dele? Agora vá lá em Israel, vá comigo na próxima caravana, se Deus quiser vai acabar a guerra agora. Daqui a um ano a gente vai em Israel em nome de Jesus. Você vai no túmulo de Jesus, você vai poder entrar. Eu me arrepio só de falar porque eu já fui, né? Mas cada vez que eu vou ali é uma emoção diferente. Você vai entrar no túmulo,
você vai entrar no túmulo de Jesus, aonde se supõe, né, que foi o lugar onde Jesus foi colocado. Não tem túmulo. Está lá o túmulo numa rocha, tá certo? Você entra lá rapidinho e sai, porque são milhares de pessoas para entrar. Não vai morar lá não, tá? Você entra, sai, tá certo? Lá fora você pode tirar foto, lá dentro não pode, porque tem que ser rápido essa visita. Mas você lá fora pode fotografar o túmulo, pode orar e tudo. Nós celebramos a ceia numa capelinha que tem lá ao lado. Normalmente eu celebro a ceia com a caravana. Mas não tem túmulo. Desculpa, não tem corpo. Tem o túmulo, mas não tem corpo. Então, duas coisas, tá? Prende isso aí. Na cruz, Jesus fez o quê? Pagou o nosso pecado. O pecado tinha que ser pago com sangue. Sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecado. Está lá em Hebreus, não é isso? Então, os animais substituíam esse sacrifício de Jesus. O judeu trazia um animal, sacrificava lá, o sacerdote sacrificava, derramava o sangue no altar e simbolizava o que um dia Jesus fez. Jesus foi o Cordeiro de Deus. Jesus foi o sacrifício de Deus. Deus olhou para nós e falou, estão perdidos. E Satanás dizia, são todos meus, porque estão todos no pecado. Aí Jesus foi lá na cruz, derramou o sangue dele, que era sem pecado, e ele nos libertou da punição do pecado. Ele nos libertou da condenação do pecado. Amém? Deu para entender? Mas quando foi que ele garantiu a vida eterna? Quando ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele estava dizendo para todos nós, eu estou dizendo para você que você vai ressuscitar. Porque eu ressuscitei e eu estou passando para você esse direito. A Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem. Tá certo? Abraão foi primeiro que Jesus ou depois? Eita! Abraão foi primeiro que Jesus ou depois? Primeiro. Ele está no céu? Tá, como é que Jesus é a primícia? Deu um nó, né? Ele é a primícia porque Jesus já ressuscitou. Ele está com o corpo ressurreto. Ele está com o corpo que um dia nós vamos receber. Abraão ainda não recebeu esse corpo, tá certo? Nenhuma pessoa que está no céu ainda recebeu esse corpo. Mas no dia da volta de Jesus, glória a Deus, todo mundo vai receber esse corpo novo, tá certo? Por exemplo, antes de Jesus ressuscitar, Jesus respeitava as leis da natureza. Depois que Jesus ressuscitou, o que ele fez? A Bíblia diz que os discípulos estavam lá, tá certo? Num lugar, porta fechada, com medo dos judeus. O que Jesus fez? Jesus entrou e apareceu no meio deles. Passou pela parede, pela porta. Por quê? Porque ele não estava mais, entendeu, Rafa? Com o nosso corpo. Ele não precisava bater na porta, não precisava abrir a porta. Antes ele respeitava, mas agora ele está com o corpo ressurreto. Então, um dia, nosso corpo será assim. Tá certo? A gente não terá mais limitação de tempo, a gente não terá mais limitação de espaço, a gente não terá mais nenhuma limitação, porque o nosso corpo será o quê? Um novo corpo. Amém? Então, por que nós guardamos o domingo? Porque o fato mais importante do cristianismo não foi somente a cruz, e sim a ressurreição. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. 1 Coríntios 15, 13 e 14. Olha aí, 1 Coríntios 15, vai fotografando esses textos, tá bom? Olha, pois se não existisse ressurreição dos mortos, Cristo o quê? Não ressuscitou. Pode passar. E se Cristo não ressuscitou, olha o que Paulo está falando. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é o quê?
inútil. E a fé que vocês têm também é o quê? Inútil. Vocês estão acreditando num defunto. Vocês estão pregando um defunto. Tem uma procissão que chama Procissão do Deus Morto. Já ouviram falar nisso? Eu acho um sacrilégio isso, né? Porque se Deus está morto, está fazendo procissão para quê? Um Deus morto não tem valor nenhum. Qual é o valor que tem um Deus morto? Me diga. Nenhum. Paulo está falando, se Jesus morreu, não ressuscitou, fecha a igreja. Está adorando o quê? Está adorando quem? Essa é a pergunta dele, tá certo? Então, nós guardamos o domingo, porque no domingo Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, presta atenção, é mais importante que a libertação do Egito, tá certo? Então, os judeus, o fato mais importante para eles é a libertação do Egito. Mas a ressurreição de Jesus, para nós cristãos, é mais importante que a libertação. Também, não é, a ressurreição é mais importante que a criação. Porque a primeira citação do sábado é por causa da criação. Mas é mais importante a ressurreição de Cristo ou a criação? A ressurreição, porque a criação caiu, a criação pecou, a criação foi condenada. Então Jesus veio para trazer salvação. Ok? Agora vamos ver alguns fatos relacionados ao domingo. João 20, versos 1 e 2. Vamos lá? Olha aí. Qual foi o dia da semana? Olha para a tela, gente, acorda aí. Eu dou graças a Deus que vocês vieram enfrentar a chuva, tá? Deixa eu quebrar o estudo aqui. Um dia eu reclamei para Jesus. Eu estava lá orando, eu falei, Jesus, por que chove na hora do culto? O Senhor não pode parar a chuva na hora do culto? Não é um negócio meio esquisito? Aí Jesus ministrou meu coração. Sabe, Jesus falou assim, escuta, meu filho, quando você estava apaixonado, você deixava de ver a sua amada porque estava chovendo? Aí a casa caiu, né? Eu falei, peraí, Senhor, eu estou entendendo. O Senhor quer dizer que quando a gente está apaixonado pelo Senhor, não é uma chuva que vai parar. Eu não estou falando dos irmãos que não vieram, tá bom? Porque alguns não vieram, não foi por causa da chuva. Alguns não vieram por causa do futebol. Alguns não, aí é pior ainda, né? Alguns não vieram porque estão estudando, outros não vieram por causa não sei o quê. Eu estou falando da questão da chuva, porque é esquisito, né? Chover na hora do culto, cara. É um pouco esquisito, né? Chover na hora do culto. Então o Senhor ministrou para mim isso, então leve isso aí com você. Quando a gente está apaixonado, não é uma chuva que vai nos parar, não é o sol, não é nada. Não era assim quando você estava apaixonado? Você chegava todo molhado, igual um pinto, mas você ia ver a sua amada, né? Então, estamos apaixonados por Jesus, é isso. Vamos lá. Então, olha para cá, participa aí, eu quero terminar hoje, vamos lá. Qual era o dia da semana aí? No primeiro dia o primeiro dia da semana é quando? Domingo. É domingo ou não é? Domingo. Então Jesus não ressuscitou no sábado. Jesus ressuscitou em que dia? No domingo. Por quê? Se era o sábado tão santificado, por que ele não ressuscitou no sábado? Ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Mas ele podia ter morrido na quinta e cumprir a profissão bíblica, né? A profecia bíblica, e ressuscitava no sábado, mas ele não fez. Ele ressuscitou quando? No primeiro dia da semana. Então, no primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena, não é Maria mãe de Jesus, tá? Foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Pode passar. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, a quem ele amava. Quem era esse discípulo? João, não é? E disse, tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Então isso aconteceu
no primeiro dia da semana. Está muito claro aí, para não ter nenhuma dúvida, que foi no primeiro dia da semana. Marcos 16, 9. Olha aí. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, quando foi? Você quer mais claro do que isso, cara? Eu vi um dia o cara delirando tanto que ele falou, não, mas esse domingo aí era o sábado. Eu digo, pronto, agora acabou com tudo de vez, né? Porque não dá para você se enganar. Olha aí, quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi quem? Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Essa mulher apaixonada, não estou falando sentimentalmente não, tá? Falando que ela era apaixonada por Jesus como seu Senhor. Ela não sossegou, os discípulos não foram logo cedo, ela foi, tá certo? Porque Jesus tinha tirado dela 7 demônios e ela era agradecida pelo que Jesus tinha feito. Quando a gente olha para a vida da gente, irmãos, e a gente vê o que Jesus fez, quanto mais a gente vê que Ele fez, mais agradecido a gente fica. O problema é porque a gente acha que fomos nós que corremos atrás de Jesus. Já viu esse testemunho? Eu fui atrás de Jesus. Eita! Jesus foi atrás de você. Tá certo? Não foi você que foi atrás, nem eu. Jesus sempre foi atrás de cada um de nós. A Bíblia diz que antes Ele nos amou, antes, quando nós éramos ainda o quê? Pecadores. Amém? Então está claro aí que Jesus ressuscitou no domingo, ok? João 20, 19. Agora vamos ver esse texto aqui, tá certo? Jesus ressuscitou. Aí, olha aí. Ao entardecer, podia ter colocado, irmão, só daquele dia. Mas para não haver nenhuma dúvida, tá certo? Entrou, ó. Ao entardecer daquele o quê? Primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, estavam com medo dos judeus, eles não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Não é nosso estudo hoje, mas a gente já falou sobre isso. Os discípulos receberam o Espírito depois, porque o Espírito ainda não fazia o seu ministério enquanto Jesus estava aqui na terra. Jesus disse, eu vou para o Pai e vou enviar o Consolador. Então tá, eles estão lá trancados por medo dos líderes judeus. De repente, o que aconteceu? Jesus surgiu no meio deles e disse o quê? Paz seja com vocês. Ele estava agoniado, atribulado. Pensa nos discípulos assim, tinham deixado a pesca, né? Tinham deixado suas famílias. Aí de repente eles estão discutindo. E agora, cara, como é que vai acontecer? Uma turbulência no coração deles. Jesus chega e fala o quê? Paz. Paz. Jesus quer que a gente viva em paz. Jesus quer que a gente tenha paz. Jesus quer que você durma em paz. Sabe, Jesus, Ele quer que a gente usufrua da paz. Então, no primeiro dia da semana, ao entardecer, Jesus apareceu pela primeira vez para os discípulos. Agora, note, vamos para um texto aqui, um pouquinho grande. João 20, 24 a 29. Isso é muito interessante. Um dos 12, chamado quem? Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. E aqui, sem querer ser herético, tá? Tem 2 correntes aqui. Porque os discípulos estavam trancados com medo dos judeus. O único que estava fora, quem era? Tomé, né? Então muita gente castiga Tomé, mas tem um lado também. Ele era o único que estava fora da casa. Tá certo? Mas tem o outro lado. Ele faltou o culto.
né? E como ele faltou o culto, ele não estava lá com os discípulos, ele não viu de primeira o Senhor Jesus. Tá certo? Então, às vezes a gente fica, né? Você que não veio, perdeu. Às vezes você não vem, perdeu mesmo. Então, deixou de receber algo, ok? Então, ele não estava quando Jesus surgiu no meio deles. Pode passar. Eles lhe disseram para Tomé, né, durante a semana: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca do seu lado. Tomé era um camarada investigativo, né? A gente fala que ele era duvidoso, mas foi bom ele fazer isso, porque aí ficou comprovado que Jesus tinha ressuscitado, não é? Às vezes, irmãos, a gente precisa ser cuidadoso com algumas coisas que estão fazendo por aí, estão pregando por aí, estão dizendo por aí. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que examinar, investigar, não é? A Bíblia diz para você discernir os espíritos, para você discernir. Então, olha só, os discípulos disseram para ele: ô Tomé, a gente viu o Senhor. Ele falou: peraí, se eu não vir as marcas dos pregos, onde foram os pregos? Nas mãos e nos pés, não é? Mas ele disse, a marca dos pregos aonde? Em suas mãos, e não puser meus dedos nelas. Não era só ver, falou: cara, eu quero ver o buraco do prego lá, eu quero ir lá e colocar meu dedo, senão eu vou acreditar não, tá certo? E minha mão na marca do seu lado. Que marca foi essa? Né? Ele foi furado, né? A lança traspassou aqui o lado dele, que jorrou água e sangue. Pode passar. Agora, fotografa isso aí, tá certo? Porque isso é uma prova que Jesus ressuscitou no domingo e que os discípulos estavam guardando o domingo. Olha aí, quantos dias depois Jesus apareceu de novo? 8 dias depois da primeira aparição. Pensa comigo. A primeira aparição foi quando? Domingo. 8 dias depois era quando? Porque ele não foi no sábado. Ele já tinha ressuscitado, a semana estava correndo. Os judeus pararam tudo no sábado. Jesus não apareceu para os discípulos. E aqui, pense bem, os discípulos pararam também, porque eles eram judeus. Mas Jesus apareceu quando? 8 dias depois, apareceu no domingo. Eles estavam juntos novamente. Eles já estavam celebrando a ressurreição. Guardaram o sábado? Sim, como judeus. No começo eles continuaram guardando. Mas eles se reuniram no domingo para celebrar a ressurreição. Tomé estava com eles, as portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles, e de novo o quê? Paz seja com vocês, disse ele. Pode passar. Então disse a Tomé, olhou para Tomé e falou: Tomé, vem cá, ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca do meu lado. Não seja incrédulo, mas creia. Creia. Eu passei muito tempo pensando nisso, porque assim, Jesus ressuscitou e ele fez questão de conservar as marcas da sua morte. Porque foi importante isso aí. Entendeu? Senão, poderiam, como os judeus disseram, ser um fantasma, uma alma do outro mundo, né? Mas Jesus falou: não, Tomé, você colaborou com o negócio, vem cá, pode passar. Vamos ver o que Tomé falou. Tomé, quando viu, não dá para não crer. Aí ele falou: meu Senhor e meu Deus. Aí derruba completamente a doutrina das Testemunhas de Jeová
dos Mormons, e agora está rodando um vídeo que a gente canta aqui a música deles, Voz da Verdade, né? Eles são unicionistas, eles não creem na Trindade, né? E o pastor Moisés, que é o representante maior, que tem música muito bonita, não é para não cantar, tá? A gente sabe que a música é bonita, embora a gente não concorde com a doutrina dele. Ele não acredita que Jesus existe, Deus existe e o Espírito existe. Ele diz que isso aí seriam 3 deuses, é idolatria. Mas isso é um mistério, né? Ele fala, me explica, a lógica não explica, mas quem diz que Deus é lógico? Tem tanta coisa, eu assisti esse vídeo essa semana, está rodando aí na internet, tá? Quem disse que Deus é lógico? Tem lógica algumas coisas que Deus faz? Tem lógica algumas coisas que Jesus faz? Não. Ele não precisa ser lógico. Ele está acima do tempo, ele está acima da lógica, ele está acima de tudo, amém? Então, Tomé falou o quê? Meu Senhor para quem? Para Jesus. Não era Jesus que estava lá dizendo, olha minhas mãos. Então, olha só. Meu Senhor e o que mais? Meu Deus. Não está claro? Você é Senhor e você é Deus. Jesus já tinha dito isso antes, né? Quando... Quem foi que perguntou qual é o caminho? Me ajuda aí, José. Perguntou de Jesus. Senhor, qual é o caminho? Ele falou, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Mostra-nos o Pai. E ele falou, eu sou o Pai. Vocês estão comigo, Felipe, né? Vocês estão comigo. Eu sou o Pai. Então, eu sei que é difícil, tem gente que fala, pastor, me explique a Trindade. Eu falei, eu ainda não tenho capacidade de explicar mistérios. Eu só acredito. Está na Bíblia, eu só acredito. Na Bíblia está isso. Jesus está se batizando, ok? No Rio Jordão. Desce sobre ele o quê? O Espírito Santo, segunda pessoa. E uma voz fala do céu, este é o meu filho amado. Isso não é a Trindade, cara? É a Trindade, não é? E Jesus disse, vão e batizem aonde? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi Jesus que disse. Então, é outro estudo, tá bom? Respeito lá o cantor, mas ele está delirando, tá bom? Pode passar? Então Jesus lhe disse, você crê porque me viu. Agora, vamos ouvir um aplauso, porque essa profecia é para nós. O Senhor falou, Tomé, você está crendo porque você me vê, você me viu. Mas olha, nós aí, ó, olha nós aí. Felizes são aqueles que creem sem ver, somos nós. Glórias a Deus. Um aplauso para o Senhor Jesus. E finalmente, tá bom? Vai dar para terminar. Vamos ver o apóstolo Paulo, se ele se reunia no domingo ou no sábado. Atos 20, verso 7. Você se lembra que Paulo começou pregando o evangelho para os judeus, tá certo? Porque isso aí, você tem que atentar para esses detalhes, porque são esses detalhes que os adventistas pegam e nos encurralam. Fala assim, não, mas Paulo está aqui, ó, ele foi para a sinagoga. Mas escute, Paulo começou a pregar primeiro para quem? É só estudar as cartas, para os judeus. Onde é que os judeus se reuniam? Na sinagoga. Em que dia? No sábado. Eles eram judeus. Tá certo? Para o judeu é tranquilo. Até hoje ele tem que guardar o sábado. Está tranquilo isso? Mas quando Paulo vai dizer, olha, eu estava pregando para vocês, mas eu estou percebendo que vocês não querem. Então, eu vou me voltar para os gentios, que são aqueles que não são judeus. E quando ele fez isso, ele começou a combater os costumes dos judeus. Por quê? Porque ele pregava para uma pessoa, a pessoa aceitava Jesus, aí um judaizante vinha por trás e falava assim, ó, cara, esse Paulo aí, escuta bem, você tem que guardar o sábado, você tem que sacrificar animais, você tem que fazer isso, fazer aquilo, tudo da lei. Aí Paulo falou, não,
Aí fez o concílio lá em Jerusalém, levou a causa para lá, né? E lá em Gálatas ele tem um embate com a igreja de Gálatas, porque alguns daquela igreja aceitaram essa doutrina dos judaizantes. Aí Paulo falou: ei, vocês caíram da graça? Muita gente também pega esse texto para dizer que perde a salvação, né? Porque Paulo usou essa expressão: você caiu da graça. Ele não disse que eles tinham perdido a salvação. Ele falou o seguinte: você caiu da graça, você começou pela graça, foi salvo pela graça, e agora você está querendo ser salvo pela lei? É isso que ele está falando. Ele está falando que a gente perde a salvação. Isso não é um texto para comprovar isso aí. Você tem que estudar o contexto. Então, olha lá, vamos lá para Paulo e vamos terminar. Olha aí. Que dia é esse aí? Dia o quê? Primeiro dia da semana. Nos reunimos com os irmãos de lá para o quê? Partir do pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, ele continuou até a meia-noite. Não vamos continuar esse texto, né? A gente sabe que o sermão foi longo, não tinha energia elétrica, eram lamparinas, fazia aquela fumaça, e um abençoado resolveu assistir o culto da janela e se sentou lá, né? E aí veio aquela fumaça, aquela brisa, ele fez o quê? Dormiu e caiu lá, né? Se todo mundo que dormisse no culto caísse, pastor Rodrigo ia ter muito trabalho, pastor Josinaldo está ressuscitando gente aí. Então eu não me responsabilizo. Se você dormir e cair, talvez não vai acordar mais. Como disse um pregador essa semana também na internet, que o homem dormiu bom e acordou morto. Está aí na internet, aparece aquele garotinho morrendo de rir, né? Que ele acordou morto. É brincadeira um negócio desse. Então, olha só, Paulo está falando exatamente que ele se reunia com esses irmãos quando? No domingo. Terminando, né, para sair do quarto mandamento, entrar nos demais. Olha aí. Constantino, recapitulando, foi um imperador e no ano de 321 ele sancionou uma lei, tá bom? Foi no dia 7 de março de 321, isso é uma data exata, está na história, não está na Bíblia, tá bom? Ele proclamou o domingo como dia de descanso oficial em Roma. Ele declarou que era o dia do sol. E então o Império Romano começou a descansar no domingo. Não foi por causa disso que os cristãos passaram a guardar o domingo, tá? Constantino é lá na frente, 321. Paulo é antes do ano 100. Então a gente vê que os discípulos, que Paulo, eles passaram a adotar o domingo. Terminando, não é o domingo que lhes salva, tá certo? O domingo nós guardamos não para ser salvos. Por que nós guardamos o domingo? Vamos lá, porque se vocês saírem daqui sem isso, todos esses dias de estudo não valeu. Por que nós guardamos o domingo? Porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Nunca diga que você guarda o domingo para ser salvo. Tem igreja que, para fazer o pessoal vir para a igreja, fala assim: se você não vier para a igreja, você está perdido, vai para o inferno. Isso não tem na Bíblia. É claro que é muito bom você vir para a igreja. Você vai crescer, vai se desenvolver, não é? Você vai ser um crente mais forte, porque vai se reunir com os demais e tudo mais. Porém, meu irmão, escuta bem, não é isso que te salva. Quem salva é o Senhor Jesus, tá certo? Valorize o domingo. Nós éramos muito mais felizes antigamente, quando tudo fechava no domingo. Se lembra desse tempo? Posto de gasolina, você corria para abastecer no sábado, certo? Fechava. Nós descansávamos. Mas aí apareceram os supermercados,
né? Que abre todo dia. Aí começaram as farmácias, que abre de dia e de noite. É tanta gente doente que abre de dia, de noite, de madrugada, feriado. Toda hora abre as farmácias, né? Aí os postos de gasolina começaram, aí a gente bota gasolina no domingo, e aí começaram um monte de coisa e transformaram o domingo no que a gente vê hoje. Não é mais um dia de descanso, né? Praticamente tudo funciona. Isso não trouxe felicidade para nós, tá? Na Europa era tão sagrado o domingo que não tinha jogo de futebol. Era durante os dias da semana. Mas hoje estão frios na fé. Então as coisas vão se contaminando, né? Tem algum problema, pastor? Eu como crente, no domingo joga bola. A bola não tem problema nenhum. O problema é, se você não vem para a igreja e você está fazendo essa pergunta, é porque você não está o quê? Em paz. Você está em dúvida. E Tiago diz, a dúvida é o quê? Pecado. Você não está se sentindo bem. Então, você tem que parar e pensar, cara, se eu continuar aqui desse jeito, a minha vida vai crescer ou não? Eu vou me desenvolver ou não? Claro, tem um domingo que a gente está de férias, tem um domingo que a gente quer ficar com a família. Você não vai para o inferno por causa disso, tá certo? Não vai sofrer punição por causa disso. Mas se você trocou o domingo para fazer todas as coisas, esqueceu de um dia se reunir com seus irmãos, eu recomendo para você repensar. Tá bom? Está cheio de gente aí dizendo que é melhor você ser crente em casa. Não sei. Eu vou falar por mim. Se eu vivesse só em casa, sozinho, será que eu teria o apoio, a força que eu tenho em muitos momentos que eu recebi difíceis de minha vida? Essa é uma pergunta, não é? Você não pode estudar em casa? Sim ou não? Pode. Para que você vai para a escola? Se a gente seguir esse pensamento, né? Você pode estudar em casa. Vai para a escola para quê? Porque lá você tem um objetivo definido. Você sabe que está lá para quê? Para estudar. É a mesma coisa da igreja. Eu posso louvar na rua? Pode. Posso louvar em casa? Pode. Mas quando eu me reúno com os irmãos e eu sinto a presença de Deus, a força, todo mundo com um objetivo só, é isso que a Bíblia diz, não deixe de congregar. Isso renova você, isso fortalece a sua vida. Deus abençoe, beijo no seu coração.